Muito bem, depois da fala do ilustre comentarista Zezinho Santos e maior promotor de eventos da história desse estado, e tendente à direita, embora ele negue piamente, eu vou para a minha tendência de esquerda aqui chamar o ilustre professor, comentarista, historiador Herbert Lins. Por gentileza, sua vez. Boa noite. Olá, Cícero, Arnaldo Lourenço, Zezinho, Ricardo Frota, nosso amigo Sargento Frota, que hoje assiste aqui o debate ao vivo nos estúdios da Rema TV. A você, Juninho, a toda a técnica e a você, telespectador, que a gente tem muito carinho, você que faz dessa TV líder e campeã de audiência. O meu comentário com relação à censura é que o ministro Alexandre de Moraes está certíssimo, principalmente para quem ataca os poderes, e os poderes judiciário, legislativo e executivo. Os ataques que estão sendo feitos desde o dia 30 de outubro, não só 30 de outubro, bem antes do processo eleitoral, durante o processo eleitoral e pós o processo eleitoral, né, dos ressentidos, daqueles que acompanham o leão sem dente, né, atacando o Poder Judiciário, em especial a Justiça Eleitoral. Então, todos os perfis que disseminam mentira, que disseminam inverdades e que atacam os poderes devem sim ser derrubados das plataformas, né, digitais. Com relação, o ex-presidente Lula, o presidente eleito, foi passar uns dias na Bahia, disseram que ele foi internado no Sírio-Libanês, que tinha infartado. E eu vi pessoas evangélicas cristãs comemorando nas redes sociais. Isso é um absurdo. Aquele pastor que foi anunciar a morte do Guilherme de Pádua Arruino, eu pensei que era brincadeira. Eu pensei que era mais um fake news. Tudo agora a gente tem que conferir, né, se é verdade ou não. E as coisas que eu mando para você, o Zezinho, são os absurdos que a gente está assistindo no TikTok, no Kawaii, né, com relação às manifestações que defendem a intervenção militar. Só que eu devo lembrar, e os que oriundos de movimentos fascistas, Zezinho. O que eu mando para você são vídeos engraçados que vai servir para as aulas de História, Geografia, Filosofia e Sociologia, e que as gerações futuras terão vergonha do que as pessoas e do que nós estamos sendo obrigados a assistir agora. Porque, primeiro, eu quero dizer que quando o movimento fascista e nazista surgiu, eles marchavam imitando o exército. Assim eram os apoiadores de Hitler, Mussolini e Hugo Chávez. Não só isso, como também se vestiam de roupas camufladas como o exército. E a primeira coisa que os movimentos fascista, nazista e chavista na Venezuela foram querer proibir a leitura de livros, e a gente já teve isso. Inclusive, proibir a venda de livros, a circulação de livros. Segundo, não comprar em lojas de judeus. E isso nós estamos vendo no Brasil. E, por último, ocupar as áreas de segurança em torno de quartéis para fazer levantes e motins, contestando os poderes, contestando as decisões democráticas e pedindo intervenção militar. Não está muito diferente do que foi o nazismo, o fascismo e o chavismo lá na Venezuela com Maduro, que hoje vive uma ditadura. Agora, Zezinho, você e que está em casa nos assistindo, está convidado a ter aula comigo. Isso aqui foi uma aula. Muito bem, o Zezinho pediu um direito de resposta. Olha, eu conheci o Schopenhauer através do Herbert, e tem um livro que eu recomendo ele reler, Como Vencer um Debate Sem Argumento. É coisa que ele não tem argumento e ele fica aqui parecendo que é um palanque e é um discurso. Isso aqui é um programa, Herbert, que o telespectador está ali para ouvir e a gente discorrer, fazer uma exposição do que está acontecendo no Brasil. Não adianta você sair do tema, querer falar de fascismo. No Brasil não existe fascismo. Pelo amor de Deus. Existem uns amalucados aí que a gente sabe. É isso que a gente tem que se ater, ao debate público.
esse é um programa líder de audiência que as pessoas estão assistindo, estão nos avaliando, estão querendo ser informada. E você traz desinformação. Você é uma fake news. Herbert Lins, você é fake news. Você passa fake news. Então, a gente tem que ter compromisso com os fatos, coisa que você quer discursar aqui no programa. Mas isso não é palanque. Você viu que ele deu 3 indicações de livros para você, né? Gengis Khan, Mussolini, Gandhi. Não, mas aí, ó, olha aí. Isso, ele pega... Olha, gente, não acreditem no que ele fala. Vocês pegam o seguinte, ele é inteligente. Até concordo com a inteligência dele. Agora, fazer ginástica mental para explicar um debate que a gente está trazendo aqui de perfis e essa derrubada, aí ele começa a contar história, a bravatear, a contar caos. É aquilo que você falou. Vou falar agora para o contador de história, porque Herbert Lins aqui é contador de história. Forrest Gump. Ele é muito bem contador de história. Mas história com H, se for com história com H, ele está correto. O senhor Arnaldo, o senhor quer uma parte? Por favor. Então, fica à vontade, então. Então, quando eu vejo o Zazinho falando que no Brasil não existe fascismo, agora mesmo ele vai dizer que não existe racismo, que não existe xenofobia, que não existe discriminação, que não existe um monte de coisa. Existe. E veladas. O professor Herbert, quando fala em livro, ele preocupa muito as pessoas porque estudar, às vezes, dói. Ler machuca. É terrível, mas eu digo para você, vai aí no YouTube. Respeite quem não lê. Por isso que eu vou dar uma dica para quem não lê. Respeite. Vá no YouTube, pega de 1917 para cá, coloca lá Nikita Khrushchev. Para você começar a entender o sentido lá de quando começou a entrar o comunismo, o fascismo, essas coisas no Brasil. Daí você desenvolve até no tempo de hoje. De lá para cá nós tivemos 5 golpes, muito bem explicadinho e tudo mais. E a receita é a mesma. É entrar na mente daquele que não está preparado e que não tem nenhum poder de leitura ou sentimento político ou conhecimento, ao ponto de fazer o cara ficar ajoelhado na frente de um muro, de um quartel de exército. Do quartel de exército. O cara fica ajoelhado rezando para o muro. Os outros na frente de um portão lá, como se fosse um zumbi, achando que ele iria resolver o problema. Gente, que bobagem nós entramos. Hoje o muro do exército é adorado muito mais do que o muro das lamentações. E o pessoal está lá, Pai nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome, seja feita a sua vontade. Como se isso fosse resolver, pedindo para lhes tirar e estirar o direito de voto. Porque essa intervenção militar que estão pedindo é justamente aquela que o governador era empossado, o prefeito era empossado, a Câmara de Vereadores não existia, a Câmara de Deputados também não, e o Senado, quando tinha, era biônico. Tudo colocado por eles. Mas o tema é outro, são redes sociais. Não, a rede social, estou falando nada. Você está contando história, então, você está com bravata. Não, eu estou falando sobre a história, eu não estou contando história, é diferente. Eu estou falando sobre a história com H, que é a história dos povos. Nós estamos até 22h40. Ah, perfeito. Eu vou até mais 1h15 para contar a história. Beleza, eu vou usar só apenas os 15, não a hora. Mas eu me encerro por aqui dizendo o seguinte, aonde você está com a cabeça pedindo que o chicote, dando as costas, para levar a lambada de chicote e tirar o seu poder de voto, de votar e ser votado. Ricardo, não dá para entender. Ricardo pediu 30 segundos, tem 1 minuto, Ricardo. Herbert, ser generoso com você hoje. Herbert, eu me admiro. Você é um cara inteligente, você é uma pessoa muito bem instruída. Agora eu me admiro você falar aqui que as pessoas que afrontam os poderes têm que ser tratadas com um certo rigor. Mas parece que isso não vale para o executivo, porque desde o primeiro dia do mandato do Bolsonaro, ele é atacado, ele é xingado, ele é ofendido, chamado de sexista, de homofóbico, de genocida, e inúmeros adjetivos ofensivos à sua honra, inclusive. Agora, você dizer que qualquer um que atentem contra os poderes tem que ser severamente punido, onde que está? Onde me aponte uma pessoa que fez ofensa a Bolsonaro que teve sua conta excluída. Não teve nenhuma. Agora, dizer que ele está atuando de acordo com a Constituição Federal, que o Alexandre de Moraes está fazendo o seu dever, isso é mentira. Isso é mentira. Não tente enganar a população, não. A sua convicção pode ser formada porque você sabe que as decisões dele são completamente contrárias à direita e favorável à esquerda.
Agora, querer colocar isso como uma atitude coerente, uma atitude correta, isso é mentira. Isso eu vou defender até o final, que é mentira, e que o Alexandre de Moraes, ele avilta, ele vilipendia a nossa Constituição Federal. Bom, só o Herbert, que ainda não teve os seus 30 segundos, fica à vontade. Herbert, Eu quero dizer a você, telespectador que está em casa, que os perfis que questionam os poderes é uma coisa. Agora, atacar os poderes é outra. Quero dizer também que mesmo a memória afetada com a Covid-19, mas eu tenho lembranças de quando comecei na militância estudantil, política, que vivi o governo, um pouco do Sarney, eu lembro, como adolescente, depois o Collor, depois o Itamar, né? Veio o Fernando Henrique, Lula e Dilma. Eu lembro que esses presidentes, apenas 2, eram desrespeitados pela população, pela imprensa, segundo o Ricardo Frota, levando para os conceitos que foram colocados aqui do Ricardo Frota, dizendo que o atual presidente Bolsonaro é atacado. Semelhante a ele, eu só lembro do Collor, com os mesmos adjetivos. Fora eles, os outros que se colocaram na posição de presidente entenderam a liturgia e a relevância do cargo de presidente que ocuparam, se deram respeito. O atual presidente, em momento nenhum, ele se deu respeito. Começa quando ele sai de casa e fica batendo boca num cercadinho. Isso não é posição de presidente. Olhe para os líderes mundiais. Dos 20 países mais ricos, eles ficam batendo boca em cercadinho. Isso é coisa de gentinha, de fofoqueira, que fica na ponta da esquina ou de muro de vizinha com vizinha falando da vida dos outros.